Salve nação e a polêmica no Flamengo. O Flamengo não fala nada, não é para falar especificamente como jornalista ou como veículo. Tem que ser falado, tem que ser lembrado, porque quando um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Teve discussão na polêmica contratação do Flamengo após comentário de Mauro César, discordância de Arnaldo e informação de Pilhado. 25 milhões de euros no jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é o jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Eu acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol, porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu jogadores por mais do que isso, então ele tem caixa para isso. Ele não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito, o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Lá na imprensa de fora do país já falaram desse valor, por isso que eu acho até difícil. Eu acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro. Eu não sei se o salário vai ser maior, se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta, ele não se adaptou e tal, era menino ainda, foi embora. Mas acho assim que, por exemplo, você perde o Gerson, aí você traz, digamos, o Saul, eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saul não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. Acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja e possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time. Mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando. É insustentável uma situação dessa, e a venda foi boa. Né? O que me chama a atenção é o silêncio do presidente do Flamengo. Teve uma nota essa semana, que foi uma nota do departamento de futebol, que tem uma comunicação dele e tem a comunicação lá da presidência do clube. E essa nota da assessoria do departamento de futebol teve ali um claro e evidente intuito de dar satisfação para o elenco, e de explicar, olha, o Runco não lida com jogadores, quem lida são esses médicos aqui, foram citados todos eles na nota. Mas o presidente do Flamengo não fala nada. Lembre-se que o BAP dava entrevista para todo mundo na campanha, agora ele não fala nada. Porque se o Runco cometeu esse deslize, digamos assim, quem devolveu o Runco ao Flamengo foi o BAP. Foi o BAP. Né? E depois de sua chegada, houve uma mudança radical dentro do departamento de futebol. Tudo bem, a saída do Tanuri era óbvio, que era o médico, que é um desafeto até do médico que estava agora na função, é muito ligado a quem estava no poder, acho que é natural que ele não continue, faz sentido, mas muitos profissionais abaixo dele, que não tem nada a ver com essa política do clube, com relações eventualmente até próximas, pessoais, foram também desligados. E quem chancelou isso foi o presidente. E ele não fala sobre isso, ele não dá entrevista, ele não fala, ele fala com a TV do clube. Isso tem que ser falado, tem que ser lembrado, porque quando o dirigente dá entrevista e fala, é para falar com o torcedor, não é para falar especificamente como jornalista ou como veículo. Somos apenas os interlocutores. E ele segue num silêncio sepulcral, como diria Francisco Horta, diante desse problema que aconteceu, como já tivemos aí questões envolvendo outros personagens por ele colocados ali no poder. A imprensa espanhola já dá Samuel Lino, do Atlético de Madrid, como reforço certo no Flamengo, hein? Samuel Lino é brasileiro, começou no São Bernardo, do interior de São Paulo, chegou a ser emprestado já para o Flamengo na base, voltou para o São Bernardo, do São Bernardo foi para o Gil de Vicente, time pequeno de Portugal, e do Gil de Vicente, onde ele se destacou, ele foi para o Atlético de Madrid por 6,5 milhões de euros. Aí o jogador chegou a jogar no Atlético de Madrid, foi emprestado para o Valência, onde se destacou de vez, e depois voltou para o Atlético de Madrid. Samuel Lino é brasileiro, é um cara que foi pedido pelo Felipe Luiz, mais um jogador do Atlético de Madrid, né? Saul e agora Samuel Lino. É o Felipe Luiz indo atrás de jogadores que estão bem fisicamente, que tem a ver com o seu estilo de jogo e acostumados com o futebol europeu, tá? Trazendo essa mentalidade europeia para o Flamengo. Samuel Lino, pela imprensa espanhola, está confirmado.
já é jogador do Flamengo pela imprensa espanhola, mas não tem nada certo, não tem nada assinado. É mais um reforço aí de peso do Flamengo. Para quem queria contratar Mike Johnston, irlandês, que ninguém conhecia, agora jogadores aí que passaram por grandes clubes da Europa. O Flamengo, pelo jeito, vai investir pesado nessa janela com jogadores de nome e acostumados com o futebol europeu. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições, e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. E aí, nação, o que vocês estão achando dessas polêmicas contratações do Flamengo? Mano, aqui eu tenho minha opinião. Você pode ter a sua, a gente pode debater aqui embaixo através dos comentários, mas na moral, contratar Emerson Royal para substituir Wesley é uma palhaçada. Cara, o Emerson Royal não tá no nível dos laterais medianos aqui do futebol brasileiro. Vou te falar, é uma das maiores enganações do futebol europeu. Tive a oportunidade de ver lá o jogo do Brasil contra a Argentina eliminatória no Maracanã. Mano, horrível. Começou como titular, o Diniz colocou ele. O cara é ruim pra apoiar, é ruim pra defender. Ó, vai surpreender negativamente se o Flamengo trazer o Emerson Royal. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Fraco, jogador ruim. Não chega no futebol brasileiro pra ser titular, pelo contrário. Parece bastante, lógico, o jogador é brasileiro, mas parece bastante quando o São Paulo trouxe o Juan Fran, quando outras equipes também trouxeram alguns jogadores europeus achando que ia bem aqui no Brasil, como por exemplo o Santos na época trouxe o Ledesma, né? Era argentino, mas jogou na Itália, naturalizado. Horrível. É melhor dar uma moral pra galera que tá na base, é melhor investir num cara em ascensão na categoria de base do que trazer esses caras aí, pelo amor de Deus. Agora, Samuel Lino, bom jogador. Bom jogador, foi bem no Atlético de Madrid. É um jogador bom. O Saúl já foi um grande jogador. Agora estava em ligas menores. Tem que ver como vai chegar esses caras aqui. Eu acho que o Flamengo, às vezes, ele acaba trazendo muitos jogadores para uma posição só. E aí acaba enchendo de gente no elenco. Isso daí é ruim pro Flamengo. Muito ruim. Então você tem um cara ali querendo jogar, mas tem que dar oportunidade pro outro e você meio que breca a ascensão do cara. Eu acho que o Flamengo faz isso desde quando teve condição de contratar. Mas vamos ver como que vai se comportar essas contratações. Bora botar fogo nessa discussão agora. Eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, embaixo desse vídeo nos comentários. Mas antes de você opinar, se inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!